desembargador aposentado Sebastião Coelho anunciou pelas redes sociais que fará uma apresentação sobre o processo contra Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso a mando do ministro Alexandre de Moraes. Previamente, o desembargador havia dado um prazo para que alguma decisão fosse tomada no processo, tendo em vista que a fartura de provas de que Martins não saiu do Brasil e uma suposta viagem foi utilizada como argumento para prendê-lo. Sebastião Coelho disse: "Como vocês já sabem, não houve qualquer decisão no caso do Felipe Martins. Portanto, às 20 horas eu vou fazer uma live junto com alguns colegas para mostrar a covardia que está acontecendo nesse processo. Não tenho outra palavra para dizer. A situação processual de Felipe Martins é uma covardia." O desembargador, que recentemente se juntou à ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, que defende presos políticos de Moraes, convidou o ministro a assistir e disse: "Assista lá, ministro. Você vai se surpreender com o que tem dentro do processo. Ou o senhor não viu, ou o senhor está fazendo de conta que não viu, ou não quer ver propositalmente. Então, amanhã você poderá se surpreender. Tá bom? Eu convido a vocês que, como eu disse, não ficará pedra sobre pedra." Coelho prosseguiu: "E nós vamos acrescentar mais uma pedra, que é a reportagem que saiu ontem no jornal americano Wall Street Journal, que é um verdadeiro escândalo. Se aquilo for comprovado, será um verdadeiro escândalo. O jornal afirma uma possível fraude no serviço de imigração americano. Vocês sabem que lá isso tem consequência, e se tiver brasileiro envolvido, também haverá consequência. Eu não tenho dúvida disso." O desembargador explicou que, após expor o caso de Felipe Martins, apresentará outros casos do arbítrio vigente no país. Ele expôs: "Agora eu resolvi me dedicar exclusivamente a essas causas do Brasil em relação ao abuso de poder desses ministros do Supremo Tribunal Federal e esse avanço cruel contra as liberdades do nosso país." Felipe Martins foi preso sob a alegação de ter viajado ao exterior, utilizando como única evidência uma reportagem da velha imprensa que alegava ter consultado um site americano sem qualquer valor legal. Embora viajar não seja crime e embora a defesa tenha apresentado inúmeras provas de que Martins não saiu do país, o ex-assessor continua preso sem sequer denúncia, porque o ministro Alexandre de Moraes assim o deseja. Assim como no caso de Martins, a defesa costuma ser ignorada nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, enquanto petições de parlamentares de extrema esquerda são lidas e atendidas rapidamente, muitas vezes em questão de minutos. Petições dos advogados dos alvos ficam esquecidas ou são rapidamente negadas, independente de seu conteúdo. Foi assim no caso de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, preso político do ministro Alexandre de Moraes, que morreu no cárcere sob a custódia do Estado, apesar de haver inúmeras petições da defesa com laudos que provavam o risco de morte e, inclusive, com manifestação da Procuradoria-Geral da República pela soltura, que também simplesmente não foi apreciada. O desembargador Sebastião Coelho da Silva tornou-se conhecido dos brasileiros quando surpreendeu os colegas ao anunciar ao vivo sua aposentadoria durante sessão do Pleno do Tribunal do Distrito Federal e Territórios. Ele explicou seus motivos. "Há muito tempo não estou feliz com o STF. Quem não está feliz no órgão não pode continuar." O desembargador explicou que esteve presente na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e disse que, no seu entender, o ministro fez uma declaração de guerra ao país. O desembargador acrescentou: "Eu não quero participar disso."
Sebastião Coelho da Silva disse: eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes e eu esperava, sinceramente, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, um discurso que não agrega, e eu não quero participar disso. O desembargador acrescentou: enquanto eu estiver aqui, vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais. Eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele em posse, seja em Twitter, seja em redes sociais. O magistrado tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação. E o magistrado foi feito, os juízes foram constituídos por Deus para fazer justiça e para pregar a paz. Antes mesmo de sua declaração de guerra na posse no TSE, o ministro Alexandre de Moraes já tinha mandado, nos inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal, estourar jornais, mandando apreender todos os equipamentos, prender jornalistas, manifestantes, parlamentares e um presidente de partido por crime de opinião, quebrar sigilos de parlamentares, cidadãos e empresas, proibir a manifestação de jornais, parlamentares e cidadãos nas redes sociais, proibir contato entre pessoas, proibir parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, entre muitas outras medidas tomadas sem respeito ao devido processo legal, sem acesso aos autos e sem lei anterior que defina os supostos crimes sendo investigados. Após assumir a presidência do TSE, as perseguições se intensificaram. A campanha eleitoral foi marcada por intensa censura e punições a apenas um lado do espectro político, enquanto o outro agia livremente. Após a posse de Lula, mais de 2.000 pessoas foram presas em massa, a mando de Moraes, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Muitos estão sendo condenados a penas absurdas, sem qualquer precedente na história do país, mesmo sem provas de qualquer crime. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. O desembargador Sebastião Coelho participa da defesa dos presos políticos e fez a primeira sustentação oral no Supremo Tribunal Federal quando disse aos ministros que os processos são ilegais e os alertou sobre os sentimentos da população em relação a eles. O ministro Alexandre de Moraes também apoiou a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, que mandou confiscar a renda de jornais e de comunicadores conservadores para impedir suas atividades. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. Ademais, como não há delimitação temporal ou especificação de vídeos, também houve o bloqueio da renda de mais de 13.000 vídeos do canal Folha Política que foram produzidos pela nossa equipe e publicados ao longo dos anos. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer base legal. Nesses inquéritos também, a defesa é solenemente ignorada.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho, são 21 horas. Como vocês já sabem, não houve qualquer decisão no caso do Felipe Martins. Portanto, amanhã, às 20 horas, eu vou fazer uma live junto com alguns colegas para mostrar a covardia que está acontecendo nesse processo. Não tenho outra palavra para dizer a situação processual de Felipe Martins. É uma covardia. Aliás, eu quero convidar o ministro Alexandre de Moraes. Assista a live, ministro. O senhor vai se surpreender com o que tem dentro do processo que o senhor comanda. Ou o senhor não viu, ou o senhor está fazendo de conta que não viu, ou não quer ver propositalmente. Então amanhã o senhor poderá se surpreender. Tá bom? Eu convido a vocês que, como eu disse, não ficará pedra sobre pedra. E nós vamos acrescentar mais uma pedra, que é a reportagem que saiu ontem no jornal americano, Wall Street Journal, que é um verdadeiro escândalo. Se aquilo for comprovado, será um verdadeiro escândalo. O jornal afirma uma possível fraude no serviço de imigração americano. Vocês sabem que lá isso tem consequência. E se tiver brasileiro envolvido, também haverá consequência, eu não tenho dúvida disso. Então, assistam a live amanhã, que eu creio que será bem interessante. Esse arbítrio todo que nós já sabemos do nosso país, eu vou amanhã focar no caso do Felipe Martins. Depois eu vou trazer outros casos para vocês, porque agora eu resolvi me dedicar exclusivamente a essas causas do Brasil em relação ao abuso de poder desses ministros do Supremo Tribunal Federal e esse avanço cruel contra as liberdades do nosso país. Uma boa noite a todos e até amanhã. Se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora, dizendo que a maioria dos acordos de recebimento das denúncias são nulos por carência de fundamentação. Além de genéricos, as decisões que receberam as denúncias são fundamentadas com teses não suscitadas pela defesa e ignoram outras teses que foram levantadas. Além disso, há em algumas delas trechos copiados de defesas alheias ao processo que está sendo julgado. Há trechos em algumas decisões de recebimento de denúncia em que o relator fala da seguinte maneira: conforme alegou a defesa no trecho tal em que diz isso, isso e isso. E esse trecho não consta do instrumento defensivo. Foi outro advogado que escreveu e foi colocado ali na decisão, tornando-a nula por ausência de fundamentação. Se este Supremo Tribunal Federal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora dizendo que a figura do crime multitudinário é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena previsto no artigo 5º, incisos 57 e 45 da Constituição Federal.